Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Abinael Machado do canal Especialista em Investimentos e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que vocês me fazem frequentemente lá no Instagram. Por onde eu começo a analisar uma ação? Me diz uma coisa, você já precisou analisar uma ação e ficou ali parado sem saber por onde começar? Se você já teve esse problema, fica tranquilo, relaxa. É normal, acontece. Eu também já passei por isso e sei o quanto algumas coisas no início são mais difíceis. Primeiramente, não podemos jamais nos esquecer que ações são pedacinhos de empresas, minúsculos, eu sei, mas são sempre pedacinhos de empresas. Pensando até por esse lado, a pergunta correta que vocês deveriam fazer deveria ser: como eu analiso uma empresa? E para analisar uma empresa, tudo que nós precisamos fazer é analisar o balanço contábil, demonstração de resultados e exercício. Tudo que nós precisaremos vai estar lá. Eu sei que você deve estar aí pensando, mas lá tem 50, 70, 80 páginas, um monte de coisa. O que eu tenho que realmente olhar? Então, pensando em ajudar vocês, eu separei aqui 5 números, 5 dados, aqueles mais importantes e fundamentais para uma boa análise. E é sobre eles que nós iremos falar nesse vídeo. Mas antes de começar, deixa o seu like aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Primeiro ponto, crescimento da receita. Mas antes de falar sobre o crescimento da receita, nós precisamos entender o que é a receita. A receita, de uma forma bem básica, nada mais é do que a quantidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar através das suas atividades. Isso quer dizer que, quanto mais cresce a receita, mais dinheiro a empresa está fazendo e, convenhamos, para o que a gente está procurando, isso é excelente. Quando falamos de crescimento da receita, obviamente estamos falando de um crescimento percentual de um período para o outro. E para descobrir o crescimento da receita, o cálculo é muito simples, como vocês podem ver agora aqui na tela. O crescimento da receita é igual a receita do ano atual menos a receita do ano anterior, tudo isso dividido pela receita do ano anterior e multiplicado por 100 para transformar em percentual. Para quem quer algo ainda mais simples, sempre através da análise horizontal em sites como Status Invest, que vocês já conhecem, tem esse número já calculado. Como vocês podem ver novamente aqui na tela, a receita da Magazine Luiza saiu de 19,8 bilhões de reais em 2019 para 29,1 bilhões de reais em 2020. Ou seja, ela teve um crescimento de 46,72% de 2019 para 2020. Falando do crescimento da receita, quanto maior esse número, melhor. Até aqui fácil, sem segredo, né? Então, a receita, basicamente, ela tem que ser analisada, ela pode ser analisada de duas formas. Ou seja, dentro da própria empresa, onde você vai comparar a empresa com ela mesma ao longo dos anos, que é o que nós chamamos de análise horizontal. Ou seja, você compara um ano com outro, um período com outro, de forma horizontal. E a segunda forma é quando você compara a empresa com um concorrente dela do mesmo setor. Por exemplo, vamos fazer aqui a primeira parte da análise e nós temos novamente na tela um exemplo da Magazine Luiza, que vem apresentando crescimento constante nos últimos anos. Como nós podemos ver nesse slide, a Magazine Luiza cresceu 27,55% de 2018 para 2019 e 46,7% de 2019 para 2020. Dá para ver um crescimento bem expressivo na Magazine Luiza, principalmente de 2019 para 2020. E como eu comentei com vocês, a segunda forma de analisar o crescimento da receita é comparar uma empresa com uma concorrente dela. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês a Magazine Luiza contra a Via Varejo. Observem que, enquanto a Magazine Luiza tem um crescimento constante ano a ano, a Via Varejo está estável e até oscilando negativamente, como ocorreu em 2019, quando ela apresentou uma redução de 26,9 bilhões para 25,6. Ou seja, como vocês podem ver aqui na tela, uma redução de
4,73% na receita líquida. Então dá para ver aí uma diferença entre duas empresas. Óbvio, não é que dá para pegar o que aconteceu no passado de uma empresa e projetar imaginando que isso vai sempre se repetir. Existem muitas variantes e tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas também é muito óbvio e evidente, eu pelo menos penso assim, eu prefiro investir em uma empresa que tem um passado, um histórico bom, do que uma empresa que é inconstante, que parece uma montanha-russa, um sobe e desce, e você não consegue nem identificar em qual direção essa empresa está indo. Tenha sempre isso em mente, em que direção essa empresa está indo. Pode até ser uma empresa que está saindo agora do lucro, mas você vê uma recuperação, uma subida importante, ou uma empresa que já está bem solidificada, mas sempre em crescimento. Esse é o ponto a se avaliar. Qual que é a tendência do crescimento da receita? Uma outra coisa também muito importante é avaliar a forma desse crescimento. Por exemplo, se é um crescimento, uma empresa que cresce 5% a cada ano, igual um reloginho, vai sempre ali crescendo um pouco a cada ano, ou se é uma empresa inconstante. Um ano sobe 10, depois desce 10, sobe 15, desce 5, e você não consegue ter uma definição clara da tendência. Novamente, tendência. Ou ainda pior, tem algumas empresas que apresentam uma redução na taxa de crescimento da receita. O que isso quer dizer? Imagina uma empresa que um ano teve 10%, depois teve 7%, 5%, 3%, 2%, 1% de crescimento, ou seja, ela vem crescendo cada vez menos. Isso já é uma indicação de um problema futuro e aí cabe a você, investidor, analisar o que está acontecendo, entender o cenário e para ter segurança na hora de realizar o seu investimento. Quando você fizer a comparação entre duas empresas, tenha também em mente o volume da receita dessas duas empresas. Por exemplo, duas empresas que tiveram uma taxa de crescimento de 10%. Aparentemente as duas fizeram um bom trabalho, mas uma tem uma receita líquida de 1 bilhão e uma outra de 20 bilhões. Obviamente aqui cresceu 10% em cima de 20 bilhões, fez um trabalho muito melhor do que a outra que cresceu 10% em cima de 1 bilhão. Até porque é muito difícil, fica mais difícil crescer quando já se tem uma receita muito grande, quando é uma empresa já muito grande, ou seja, é mais fácil você crescer quando está ainda num nível mais baixo. Até por esse motivo, é muito comum algumas empresas apresentarem uma taxa de crescimento já estável ou muito pequena devido ao seu tamanho. Um exemplo disso é a Coca-Cola, uma empresa gigante com um market share enorme e que hoje não apresenta crescimentos expressivos na sua receita líquida, até porque ela já atingiu um patamar muito grande. Então, precisa ser avaliado isso. Quando vocês encontrarem esse tipo de empresa, entendam que isso é normal, ok? Fechando essa parte, sempre interessante buscar a qualidade do crescimento, né? Entender como se deu o crescimento da receita de um ano para o outro. Por exemplo, se a empresa simplesmente repassou aos seus consumidores um aumento de preço no produto ou serviço, ou se ela, por exemplo, fez aquisições de outras empresas, de outras unidades, o que consequentemente resulta num crescimento da receita, mas tem que se avaliar a qualidade dessas aquisições e como isso tudo está sendo feito. No Brasil aí nós tivemos um exemplo de uma empresa do setor de educação que fez várias aquisições e quando acabaram essas aquisições o mercado percebeu algumas ineficiências na empresa e a cotação dela desabou. Vou até pedir para o editor colocar aqui no cantinho qual que é o ticker dessa empresa para vocês entenderem do que eu estou falando. Quem tiver mais dúvida, me segue no Instagram que eu explico os detalhes dessa empresa e de tudo o que aconteceu. Bom, depois da taxa de crescimento da receita, o que nós precisamos avaliar é a margem bruta. Margem bruta nada mais é do que a relação entre o lucro bruto e a receita. Agora observem que tudo parte da receita e aí nós vamos fazer uma análise vertical, ou seja, a gente vai descendo da receita até chegar no último ponto que nós iremos conversar aqui nesse vídeo. Para calcular a margem bruta,
também é muito fácil, é simples, como vocês podem ver aqui na tela, basta dividir lucro bruto pela receita e multiplicar por 100. Novamente, mais uma vez, sites como o Status Invest também já dá essa informação para vocês. De uma forma bem simples, a margem bruta é a relação entre a receita e os custos de produções das mercadorias vendidas ou serviços prestados. Como a gente pode ver aqui na tela, receitas da Magazine Luiza, 29,1 bilhões de reais, custos 21,6 bilhões e ela teve um lucro bruto de 7,5 bilhões. Então, para a gente calcular a margem bruta, a gente vai pegar 7,5 bilhões de reais, dividir pelo 29,1, que foi a receita total, e multiplicar isso aí por 100, onde nós teremos uma margem bruta de 25%. Obviamente que quanto maior essa margem, melhor. Aqui um outro ponto muito importante, não existe regra para definir um número mágico, para definir essa margem bruta é boa, não é, acima de 10 é bom, abaixo é ruim. Não existe esse número mágico. O importante é sempre você entender como se comporta o setor de qual aquela empresa está inserida. É essa coisa mais importante. Por exemplo, empresas de software têm custo muito baixo e consegue escalar grandes volumes. Então, tem receitas, margens brutas muito altas. Empresas, por exemplo, de processamento de carne têm margens brutas baixas. Então, você precisa comparar cada empresa dentro do seu nicho, ok? Essa é a forma correta de você fazer uma comparação. Porém, já em relação a esse ponto, a essa parte, posso dar uma dica de ouro para vocês. Prestem bem atenção. Setores que giram com margens muito baixas são, obviamente, setores mais arriscados. Qualquer pequeno deslize, essa empresa vai em prejuízo e algumas demoram muito para se recuperar. Exemplo disso, empresas aéreas, né, que giram com margens muito baixas. Para poder ter um lucro, elas precisam ter uma quantidade alta de voos, né, e qualquer problema, principalmente em relação à matéria-prima, no caso de uma empresa aérea, petróleo. Então, se tem uma crise no Oriente Médio, um atentado, qualquer coisa, um oleoduto que explode, aumenta o preço do petróleo, isso vai incidir diretamente nos resultados das empresas aéreas. Então, por isso, você tem que incluir essa taxa de risco nesse tipo de empresa, porque a taxa de risco é maior. Então, pode fazer um investimento, faça um investimento na empresa que você se sente confortável, mas tenha em mente que as margens com quais ela opera vai incidir diretamente na taxa de risco dessa empresa e isso precisa ser considerado na análise de vocês na hora de montar a carteira de investimentos. Ok? Terceiro ponto, margem operacional ou margem EBIT, que nada mais é do que a relação entre a receita e as despesas operacionais. Para vocês entenderem, despesas operacionais são todas aquelas que não estão relacionadas com a produção da empresa, mas sim com tudo aquilo que é necessário para manter a empresa funcionando, para manter o negócio em funcionamento, como salário de funcionários administrativos, aluguel, despesas com marketing, material de escritório, ou seja, tudo aquilo que é importante, mas não está ligado diretamente ao volume de produção. Por exemplo, se uma empresa dobra o seu volume de produção, não vai dobrar o aluguel, não necessariamente precisa dobrar as despesas dela com marketing, ok? E depois da despesa operacional, a gente já começa a falar do primeiro lucro, ou seja, o lucro operativo, que em inglês é o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Como vocês podem ver aqui na tela, a fórmula para calcular a margem operativa é EBIT sobre receita, tudo isso dividido por 100. Olhando sempre o nosso exemplo aqui na tela ainda, nós vamos ter o exemplo da Magazine Luiza. A gente já viu que ela teve receitas de 29,1 bilhões, custos de 21,6 bilhões, um lucro bruto de 7,5 bilhões e despesas operacionais de 6,7 bilhões, fazendo aqui um arredondamento. Com isso, o EBIT dela foi 824 milhões, que é a diferença entre o lucro bruto de 7,5 e as despesas operacionais de 6,7. E para calcular então a margem operacional, nesse caso,
nós iremos dividir os 824 milhões pela receita de 29 bilhões, multiplicado por 100, 2,83. Ou seja, de tudo que ela produziu, sobrou 2,83% como EBIT. Obviamente que quanto maior, melhor. E aqui a gente consegue até entender um pouco o que aconteceu, por que oscilou negativamente em 2020 as ações da Magazine Luiza. Observem que a margem EBIT dela era de 6,48 em 2020 e caiu para 2,83, ou seja, teve uma redução importante, significativa, indicando já alguma coisa que não andava muito bem ali na empresa naquele momento. O quarto ponto da nossa análise é amortização e depreciação. Como todos nós sabemos, com o passar do tempo, bens tangíveis de uma empresa começam a perder o seu valor, porque vai reduzindo a vida útil desse bem. Um exemplo disso, os carros de uma locadora, equipamentos de informática de uma empresa como a própria Magazine Luiza, equipamentos de ginástica de uma empresa como a Smart Fit, eles perdem o seu valor porque vão perdendo, de certa forma, a utilidade ou a prestação rende um pouco menos do que quando são novos. Uma locadora não consegue alugar um carro depois de 10, 15 anos, A mesma coisa Smart Fit. Imagina você chegar na academia e os equipamentos estarem tudo velho, já sem uma condição bacana de uso. Até um pequeno parênteses para vocês, a Smart Fit ela tem um alto índice de amortização e depreciação, e esse foi até um dos motivos pelo qual nós não entramos no IPO dela e resolvemos aguardar, esperar para ver como vai ser o desempenho dessa empresa na Bolsa de Valores. Basicamente, os equipamentos dela, até por ter um grande índice de utilização, tem uma reposição de aproximadamente 2, 3 anos, e com isso ela tem uma alta taxa de depreciação e tem que estar sempre repondo ali os seus equipamentos. A depreciação e a amortização vão nos ajudar a chegar no EBITDA, que em inglês quer dizer Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português é o famoso LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA ele é um indicador que nos ajuda a entender basicamente o potencial de geração de caixa de uma empresa, pois ele não considera impostos, juros, depreciação e amortização. Até uma coisa bacana aí para vocês saberem, por que o EBITDA existe, qual que é a grande função dele, por que ele foi adotado mundialmente. Uma das grandes vantagens do EBITDA, como ele não leva em consideração impostos, você consegue comparar empresas de países diferentes, com tributações diferentes e colocar todas na mesma base e fazer uma comparação justa. Por exemplo, a Vale, que é uma empresa mundial, que é cotada no Brasil, mas que tem uma representatividade mundial, pois é uma das maiores do mundo no seu setor. Quando você analisa a margem EBITDA dela com as suas concorrentes como a Rio Tinto e a BHP, você consegue trazer todas para a mesma base e fazer uma análise mais correta, mais assertiva, mesmo tendo regras fiscais e tributações diferentes. Voltando para o nosso exemplo aqui na tela, Magazine Luiza 2020, nós vamos ter ali um EBIT de 824 milhões, mais 702 milhões de amortização e depreciação, que formam o EBITDA dela de 1,5 bilhão de reais. Esse valor dividido pela receita, sempre a receita, de 29,1 bilhões de reais, e multiplicando por 100, a gente vai encontrar a margem EBITDA da Magazine Luiza, que nesse caso foi 5,23%. E por último, e não menos importante, chegamos à margem líquida. Esse é o ponto preferido do Warren Buffett. Quem não leu, recomendo que leia esse livro aqui, Warren Buffett e Análise de Balanços. É um livro muito interessante que vai ensinar desde o primeiro ponto até o último como analisar uma empresa do ponto de vista de um investidor. Margem líquida. Partimos da receita e fomos retirando todos os custos, produção, despesa operacional, amortização, depreciação, até chegar no lucro líquido, que nada mais é do que o resultado da empresa em um período ou em um ano. E a margem líquida é a relação entre o lucro líquido e a receita. Como nós podemos ver aqui na tela novamente, margem líquida é igual
lucro líquido dividido pela receita multiplicado por 100. Né? Olhando aqui o nosso exemplo sempre da Magazine Luiza, nesse caso a margem líquida dela foi de 1,34%. Né? Até fazendo uma analogia, ou seja, a cada R$100 que ela produziu, sobrou 1,34 centavos, né? R$1,34. Para vocês terem uma ideia, comparando duas empresas do mesmo setor, preparei um outro slide aqui com uma comparação entre Magazine Luiza e Amazon. Deem uma olhada, Magazine Luiza com uma margem líquida de 1,34% e Amazon com 5,53%. Por aí a gente consegue entender o quão eficiente essa empresa, a Amazon, e o porquê do sucesso dela, assim como a Magazine Luiza também são todas empresas muito eficientes, né, e que merecem sempre a nossa análise e a nossa atenção como investidor. Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês, explicar pontos fundamentais para uma boa análise, como ler os resultados de uma empresa, como interpretar, como chegar no resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem dúvida pode me escrever aqui nesse vídeo, pode me escrever diariamente lá no Instagram, que nós estaremos respondendo a todos. Grande abraço e até a próxima!